Boa tarde a todos. Hoje é dia 5 de janeiro de 2024 e estamos começando mais uma reunião semanal da programação da operação. Eu sou Luana e você é a facilitadora da reunião de hoje. Como sempre, nossa reunião está dividida em três blocos. No meio, entre esses blocos, né, nós teremos 5 minutos para responder, para que vocês mandem as perguntas e a gente responda sempre no início do próximo bloco, ok? Então, começando no primeiro bloco, nós teremos uma previsão sobre previsão, uma apresentação sobre a previsão meteorológica, uma outra sobre a previsão hidrológica, uma outra sobre a calibração do modelo SMAP ONS para a bacia do Rio Santa Maria ao HS Suíça, e uma quarta apresentação sobre a operação hidráulica. Então, começamos com a previsão meteorológica e eu passo a palavra para Eduardo. Por favor, Eduardo, com você. Obrigado, Luana. Enquanto eu compartilho aqui a tela, aproveito esse momentinho para desejar feliz ano novo para todas e todos. Imagino que minha tela já esteja aparecendo para vocês. Vamos lá, falando sobre a previsão meteorológica, sempre começando com o que aconteceu nessa última semana, né? No decorrer dessa última semana, a gente teve, ela começou com o avanço de uma frente fria pela região sudeste, depois, no decorrer da semana, a gente teve a formação de uma zona de convergência do Atlântico Sul. E com isso, a gente teve essa faixa de precipitação entre as regiões norte, nordeste, centro-oeste e sudeste, ocasionando eh, volumes de precipitação bastante significativos na maior parte das bacias. As bacias com chuva mais volumosa, né, foram as bacias do Tocantins, do São Francisco, do Paranaíba e também a cabeceira da Bacia do Grande. A gente teve também algumas chuvas na Bacia do Madeira, mas no geral, né, nessa última semana, a região que ficou com chuva acima da média, embora tenha sido uma chuva mal distribuída, foram nas bacias do Tocantins e do São Francisco. Também nessa última semana, a gente teve uma ligeira redução de temperatura nas capitais do Sul, em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Campo Grande e em Cuiabá também. As demais capitais do país permaneceram numa condição mais próxima da estabilidade nessa última semana operativa. Em relação à média da velocidade do vento, a gente teve, por conta da formação da zona de convergência do Atlântico Sul, né, das arcas, a gente teve uma redução da intensidade do vento, principalmente no interior do Nordeste, né, em todos os estados, mas principalmente na faixa interiorana, quanto que aqui no litoral, né, quando a gente olha o litoral do Maranhão, do Ceará e do Rio Grande do Norte, a gente vê que a gente ainda teve uns ventos um pouco mais intensos. E também, em consequência das ACAS que se formou nessa última semana, a gente teve uma redução da, da radiação solar entre o sudeste e nordeste do Brasil, de forma geral, onde estão localizados os parques solar fotovoltaicos. Para essa próxima semana, ela começa com essas ACAS atuando, e essas ACAS devem se dissipar no começo dessa semana operativa, né, no decorrer do fim de semana. Mesmo assim, os maiores volumes de precipitação, de acordo com todos os modelos, estão previstos para as bacias do Xingu, Tocantins e do São Francisco, os três modelos indicando esse eixo de precipitação, pegando principalmente essas três bacias. No decorrer da semana, a gente deve ter algumas áreas de instabilidade, uma frente fria avançando pelo litoral na região sul, e com isso a gente deve ter uma semana com um pouco mais de chuva do que na semana anterior nas bacias do sul, principalmente no Jacuí e no Uruguai. Quanto nas demais bacias, né, do que compõem o Oceano, a gente tem uma expectativa de chuva, mas com volumes bem menores, mais numa condição de pancadas de chuva mesmo. Com a dissipação das ACAS, né, a gente tem uma expectativa de aumento da energia eólica, e no caso da radiação solar, né, a gente tem uma expectativa de estabilidade na maior parte dos estados, no momento apenas em São Paulo, que é onde a gente teve a maior redução nessa última semana. Em relação à temperatura, a gente espera uma elevação da temperatura nas capitais do sul, em São Paulo e no Rio de Janeiro, mas em compensação, né, com a persistência dessas pancadas de chuva um pouco mais intensas, mais frequentes, a gente espera uma redução da temperatura em Goiânia e em Brasília para essa próxima semana operativa. Encerro aqui a minha apresentação e te passo de volta a palavra, Luana. Perfeito, Eduardo, obrigada. A nossa segunda apresentação será feita pelo Carlo e tratará sobre a previsão hidrológica. Por favor, Carlo. Obrigado, Luana. Boa tarde a todos. Iniciar aqui, então, o compartilhamento.
Certo, então apresentando aqui a previsão hidrológica referente à revisão 1 do PMO de janeiro, começando a previsão hidrológica para o subsistema Sudeste, ou então o acompanhamento das afluências desse subsistema. Então, para esse subsistema, a previsão indica uma elevação nas afluências, ou seja, manutenção desse comportamento, com um pico sendo atingido aqui no início da próxima semana, com as vazões após esse pico, mantendo-se mais ou menos nesse mesmo patamar. Então, a previsão de fechamento para o subsistema Sudeste ficou em 70% da MLT, correspondendo ao 12º menor do histórico de 94 anos. Aqui trazemos o acompanhamento das zenas de algumas bacias desse subsistema, sendo elas bacia do Rio Grande, Paranaíba, Paranapanema e do Rio Paraná. Então, as bacias do Grande, Paranaíba e Paraná indicam um pico das afluências na próxima semana, seguido de uma leve recessão, mas a previsão indicando uma tendência de aumento ao longo desse mês. Já na bacia do Paranapanema, essas vazões elas passam a aumentar um pouco mais a partir da segunda semana prevista, também ficando num patamar um pouco mais acima. Previsão de fechamento para a bacia do Grande em 41% da MLT, sétimo menor do histórico. Para a bacia do Rio Paranaíba, previsão de fechamento de 62% da MLT, sendo esse o 15º menor histórico. Para a bacia do Paranapanema, fechamento em 59%, correspondendo ao 26º menor do histórico. E por último, para a bacia do Paraná, fechamento previsto 62% da MLT, correspondendo ao 11º menor do histórico. Seguindo para o subsistema sul, após então um grande evento aqui durante novembro, vemos uma diminuição dessas afluências do subsistema que se mantém aí pela próxima semana, com um leve aumento, fazendo com que a previsão de fechamento do mês de janeiro fique um pouco acima da média, então ficando em 114% da MLT, que corresponde ao 31º maior do histórico para esse subsistema. Então aqui trazemos a previsão hidrológica das bacias do Rio Iguaçu e do Rio Uruguai. Então, no mesmo mostrado, manutenção da recessão aqui na primeira semana prevista, seguido de um leve aumento. Então, o Rio Iguaçu fechando em 95% da MLT, correspondendo ao 39º maior do histórico. Para a bacia do Rio Uruguai, fechamento previsto é em 139% da MLT, que configura o 25º maior do histórico. Já para o subsistema Nordeste, previsão indica manutenção desse comportamento visto aqui nos últimos dias de ascensão das vazões, atingindo então um pico aí na semana entre o dia 20 e 27, com um fechamento previsto em 52% da MLT, correspondendo ao 12º menor do histórico. O subsistema Norte também acompanhando essa previsão do subsistema Nordeste, com a indicação de aumento nas afluências do subsistema, com a previsão indicando o fechamento em 75% da MLT, configurando o 29º menor do histórico. Aqui temos a bacia do Rio Tocantins, com um grande aumento nas afluências aí para a próxima semana, atingindo um pico aí na próxima semana operativa, seguido de uma leve recessão. Fechamento previsto para a bacia do Tocantins em 83% da MLT, correspondendo ao 42º menor do histórico. Com relação à previsão hidrológica semanal, aí para a próxima semana, vemos aqui no nosso mapa que a maior parte das bacias do sistema fica abaixo dos 80% da MLT, ou seja, cores em laranja e vermelho, com destaque aqui para as bacias de Jequitinhonha, Jacuí e Manso, com previsões acima de 120% da MLT. Para finalizar, então, aqui trazemos a previsão hidrológica mensal de janeiro, com uma evolução aqui de um ano das afluências de cada um dos subsistemas. Então, temos aqui o subsistema sul com essa manutenção desse comportamento de redução das afluências, inclusive com a previsão indicando uma afluência um pouco menor, enquanto para o subsistema sudeste, essas afluências continuam subindo, o mesmo ocorrendo com os subsistemas norte e nordeste. Aqui ao lado temos os valores das previsões para o mês de janeiro, do PMO e da revisão 1, com as condições previstas para o subsistema sul aumentando com relação ao que havia sido previsto no PMO, indo de 81% para 114%. Para o subsistema norte também percebemos um aumento, saindo de 70% para 75%,
o mesmo ocorrendo para o subsistema Sudeste, 68 para 70, e o subsistema Nordeste mantendo mais ou menos o mesmo patamar, 51 para 52. Com isso, eu finalizo a minha apresentação e devolvo a palavra para você, Luana. Perfeito, Carla, obrigada. A nossa terceira apresentação desse bloco tratará, né, da calibração do modelo de MAP ONS, Bacia do Rio Santa Maria, OHS Suíça, e será feita pelo Rodrigo. Por favor, Rodrigo. Boa tarde, gente. Rodrigo Pereira, Metodologias e Modelos. Vou compartilhar aqui a apresentação com vocês. Então, essa breve apresentação vai tratar da calibração do modelo SMAP ONS para a Bacia do Rio Santa Maria, na UHS Suíça, que vai fazer parte do despacho a partir do PMO de fevereiro de 24. A localização desse reservatório é numa bacia muito pequena, fica no Espírito Santo, embaixo da Bacia do Doce, conforme o mapa temático aí apresentado na tela. São 895 quilômetros quadrados de bacia. Os parâmetros de SMAP calibrados estão aqui nessa tabelinha. Esse aqui é um hidrograma da calibração comparado vazão observada versus vazão simulada. E em verde a chuva do PSAT. Para fazer essa calibração foram períodos de aquecimento de janeiro de 2006 até setembro de 2011 e a calibração efetiva em outubro de 2011 até o período mais recente disponível, junho de 2023. Distribuição temporal do PSAT, evapotranspiração potencial utilizada com base no vetor mais recente das normas climatológicas e a métrica de desempenho padrão aqui do INS, que é a distância multicritério em função do coeficiente de eficiência de Nash e o erro MAPE. O DM atingido foi de 0,43. Todas essas informações aqui vão ser contempladas numa nova revisão da nota técnica que está disponível no Sinteg. Então, é a NT 0097-2018. A gente vai fazer a Rev 14 dessa nota técnica com a inclusão da Bacia do Rio Santa Maria. É só isso, gente. Obrigado. Perfeito, Rodrigo, obrigada. E a nossa quarta e última apresentação desse bloco será feita pela Camila e tratará da operação hidráulica. Por favor, Camila. Boa tarde a todos. A gente vai apresentar a parte da operação hidráulica. Para essa semana a gente não teve muitos destaques. Então, com isso, a gente só está apresentando aqui as agendas das reuniões das próximas salas de crise. A próxima reunião da Bacia do Paranapanema vai ser dia 18/1. A reunião do Sul vai ser do dia 24/1 de 2024, a do São Francisco do dia 9/1 de 2024 e a do Tocantins do dia 30/1 de 2024. Além disso, além dessas salas, né, nós temos as salas extraordinárias de acompanhamento do fenômeno El Niño, que a próxima vai ser do Nordeste, dia 25/1 de 2024, a do Norte vai ser dia 12/1 de 2024 e a do Sul, ela está sendo acoplada junto à sala de crise da região Sul. Com isso, eu finalizo aqui e devolvo minha palavra ao Luana. Obrigada a todos. Obrigada, Camila. Agora nós vamos ao intervalo de 5 minutos, onde iniciaremos as atividades, as apresentações do segundo bloco e responderemos as perguntas enviadas pelo chat. Obrigada. Boa tarde a todos mais uma vez. Voltamos com o nosso segundo bloco, né? Antes de começar as apresentações, só uma informação, né? Nós tivemos três perguntas, na verdade, né, do Renato Ferreira, duas do Renato Ferreira e uma do Daniel Neto, mas deixaremos para posteriormente, né, as respostas dessas perguntas, próximas às apresentações sobre o tema, ok? E o nosso segundo bloco, nós teremos apresentações sobre previsão de carga diária, acompanhamento diário semanal. Depois também teremos previsão de carga para o PMO, resultados do PMO e intervenções energéticas, ok? Então, vamos à nossa primeira apresentação, que será feita pelo Gabriel Gonçalves, e tem como tema, né, título, Previsão de carga para programação diária e acompanhamento diário semanal. Por favor, Gabriel, está com você. Obrigado, Luana. Compartilhar aqui. Bom, já estão vendo aí? Sim, tudo ok, Gabriel. Beleza. Bom, boa tarde a todos. Apresentar os desvios de previsão de carga para programação diária ao longo da última semana.
É importante ressaltar que a semana entre Natal e Ano Novo e as duas primeiras semanas de janeiro são semanas tipicamente baixas de baixa atividade econômica e também esse ano especialmente nós tivemos entradas de frentes frias e oscilações de temperatura ao longo das semanas, então a gente considerou bem desafiador estar fazendo essas previsões e é, apresentando aí no subsistema Sudeste, nós tivemos aí, já começando a semana na sexta-feira, o desempenho. Na sexta-feira, nós tivemos já uma entrada de frente fria no subsistema Sudeste, tá? Que ocasionou uma derrubada maior da carga, mais o efeito de ser a sexta-feira anterior ao Ano Novo, né? A gente teve pode considerar aí uma adição de efeitos, né? E o dia primeiro também de janeiro foi um dia que veio bem abaixo também tanto em função do dia primeiro já ser um feriado bem baixo, como também é, da temperatura que estava um pouco mais baixa que a do Natal, no subsistema Sudeste. Tá? Nós tivemos aí ao longo da semana, essas duas semanas, por conta de feriados, também é uma dificuldade extra para os modelos estarem efetuando essas previsões, tá? Até os modelos de referência nossos que a gente usa também tem mais dificuldades, o Previcarga Decem também teve, então nós temos aí ao longo da semana um desvio médio do PDP do Sudeste de 2,88 e do Previcarga Decem de 4,24%, tá? No subsistema Sul, também, no caso do subsistema Sul, a frente fria já entrou na quinta-feira, do, na sexta ainda, no dia 29, né? O, a seguir manteve e também nós tivemos uma carga bem baixa aí no dia primeiro, com uma recuperação acima do esperado no dia 2 no subsistema Sul, tá? É, no subsistema Sul, nós tivemos aí também, foi bem difícil para os modelos aí ao longo do final de semana, tá? Fechamos a semana com erro de 4,9% no PDP e 8,43% no Previcar Decem, tá? No subsistema Nordeste, também tivemos cargas abaixo do esperado no dia primeiro e no dia 2 de janeiro, mas é, no resto da semana estava ok. Tá? E fechamos a semana aí com 3% na programação e 3,26% no Previcarga D100. No subsistema Norte, é, foi mais tranquilo. Nós fechamos aí com 2,17% contra 3,34% no Previcar D100. Quando falamos de Sistema Interligado Nacional, tivemos os maiores efeitos aí no dia 30 de dezembro, com a entrada da frente fria no subsistema Sudeste, e no dia é, 1º de janeiro também um dia muito baixo e com temperaturas baixas. Então, nós fechamos aí a semana com um desvio no SIM de 2,01%, o que, diante do cenário que a gente tinha, das oscilações de temperatura, duas entradas de frente fria, acabou sendo até um desvio muito bom ao longo da semana, e o Previcar descendo com 3,97%. Tá?
Com isso, encerro minha apresentação. Passo a palavra ao Eric. Obrigada, Gabriel. A segunda apresentação desse segundo bloco será feita pelo Eric, né? E tratará da previsão de carga para o PMO. Por favor, Eric. Obrigado, Luana. Boa tarde a todos. Vou começar o compartilhamento da apresentação. Bom, acredito que todos já estejam vendo. Vou continuar no assunto de previsão de carga, agora falando no âmbito dessa primeira revisão semanal para o PMO de janeiro de, de 2024. Começando pelos destaques meteorológicos, que embasaram nossas previsões para a próxima semana operativa. Nos estados do subsistema Sudeste, Centro-Oeste e Sul, são esperadas elevações nas temperaturas médias em relação às verificadas na semana atual, com exceção do estado de Minas Gerais, que deverá apresentar temperaturas semelhantes às verificadas na semana em curso. E a respeito de precipitação, para a próxima semana operativa, é esperada chuva ao longo de toda a semana para os estados desses subsistemas, com destaque para o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo, que deverão apresentar maior acumulado de chuva para a próxima semana operativa. E nos demais estados desses subsistemas, um acumulado de chuva bem semelhante ao verificado na semana em curso. Enquanto isso, nos subsistemas Norte e Nordeste, a expectativa é de manutenção do cenário meteorológico para a próxima semana, bem semelhante ao comportamento verificado nas últimas semanas operativas, tanto em temperaturas quanto em precipitação. Lembrando que a expectativa de manutenção das pancadas de chuva, em especial na região norte, além de algumas chuvas isoladas na região nordeste. Passando agora para o acompanhamento da carga, lembrando que, como apontou o Gabriel, é uma semana bem complicada, essas primeiras semanas do mês de janeiro, devido ao comportamento da população no geral, nesse comecinho de ano, vindo de feriado, além das entradas de frente fria, como o Gabriel mesmo já apontou. Começando pelo subsistema Sudeste e Centro-Oeste, a semana em curso veio abaixo das nossas expectativas, sendo estimado o fechamento em 41.181 megawatts médio, valor 7,2% abaixo da nossa previsão original do PMO. Lembrando que sazonalmente o comportamento esperado é que a semana do Ano Novo, que é essa primeira semana operativa de janeiro, o comportamento esperado é que ela seja superior, venha com uma carga média superior à semana do Natal, que é a semana anterior. Porém, esse comportamento não foi verificado nesse subsistema e também não foi verificado nos demais subsistemas, como vou mostrar posteriormente. Mas esse comportamento não foi verificado, então, diferente da nossa expectativa. Inclusive, para o subsistema Sudeste e Centro-Oeste, uma carga bem semelhante ao começo do mês de setembro, a carga mais baixa desde o mês de setembro, onde nós ainda estávamos no período do inverno. Para a próxima semana operativa, com uma expectativa de elevação nas temperaturas, nossa expectativa também é de retomada das atividades econômicas para a próxima semana. Nossa nova previsão está no valor de 44.341 megawatts médio, valor bem superior à da semana em curso, porém nós ajustamos em 4,5% para baixo em relação à nossa previsão original do PMO, devido a carga dessa semana ter vindo no valor inferior à nossa previsão. Para as demais semanas operativas do mês, nós não realizamos nenhum tipo de ajuste, esperando a intensificação do verão, ainda não temos sinalizações meteorológicas para essas semanas, então nós não realizamos nenhum tipo de ajuste. Com isso, totalizando o mês de janeiro do subsistema Sudeste e Centro-Oeste, o novo valor revisto para o mês está em 46.478 megawatts médio, valor 2,1% inferior à nossa previsão original do PMO, que era de 47.461 megawatts médio. Passando agora para o subsistema Sul, a semana em curso também, o subsistema Sul já é um subsistema naturalmente complicado de realizar previsões e atrelado também ao feriado e à entrada de frentes frias ao longo da semana. A semana em curso também veio abaixo das nossas expectativas, em 8,1%, sendo estimado o fechamento em 12.467 megawatts médios. E, assim como no subsistema Sudeste e Centro-Oeste, essa semana também foi inferior, a carga média da semana foi inferior à semana do Natal, que também
não acompanha o comportamento sazonal, que é de uma carga do ano novo superior à carga da semana de Natal. Para a próxima semana operativa, com uma expectativa de elevação das temperaturas, nossa previsão está com um valor bem superior também a valor estimado da semana em curso, sendo o novo valor previsto em 13.786 megawatts médio, sendo esse ajuste 3,4% abaixo da nossa previsão anterior realizada no PMO. E para as semanas 3 e 4 desse mês de janeiro, nós realizamos um ajuste menor, da ordem de 1,5% para baixo, em cada semana. E para a quinta semana operativa do mês, nós não achamos necessário nenhum tipo de ajuste para essa última semana operativa de janeiro. Com isso, o valor médio do mês de janeiro para esse subsistema está em 14.164 megawatts médio, apresentando um valor 2,7% inferior à previsão original do PMO de dezembro, PMO de janeiro, desculpa, que está com o nome errado, que era de valor de 14.551 megawatts médio. Passando agora para o subsistema Nordeste, a semana em curso está sendo estimada com fechamento em 12.905 megawatts médio, valor próximo à nossa previsão, da ordem de 1,9% abaixo da nossa previsão original, realizada no PMO. E para as próximas semanas operativas, não achamos necessário nenhum tipo de ajuste para as demais semanas operativas do mês, esperando uma retomada das atividades econômicas ao longo das semanas. Com isso, o mês de janeiro para o subsistema Nordeste está sendo estimado com fechamento em 13.442 megawatts médios, valor bem próximo à nossa previsão original do PMO, que era de 13.482 megawatts médios, valor apenas 0,3% abaixo. Fechando agora o último subsistema, o subsistema Norte, a semana em curso está sendo estimada com um valor de 7.043 megawatts médios, também um valor que está abaixo da nossa previsão original, realizada na última semana, em 3,6% para esse subsistema. Para a próxima semana operativa, com uma expectativa de manutenção no cenário meteorológico, e esperamos que haja retomada das atividades para a próxima semana, nós realizamos ajustes da ordem de 2,1% para baixo, prevendo uma carga maior, maior do que essa semana, da ordem de 7.229 megawatts médio. Para as semanas 3, 4 e 5, não realizamos nenhum tipo de ajuste e mantivemos o valor previsto originalmente no PMO. Com isso, o novo valor revisto para o mês de janeiro está da ordem de 7.293 megawatts médio, valor 1,1% abaixo da previsão original do PMO, que era de 7.371 megawatts médio. Totalizando agora o Sistema Interligado Nacional, a semana em curso muito impactada pelo comportamento verificado nos subsistemas Sudeste, Centro-Oeste e Sul. A semana em curso está sendo estimada com um valor de 73.596 megawatts médio, valor 6,1% abaixo da nossa previsão realizada na última semana do PMO. E nas demais semanas operativas do mês, nossa expectativa é de retomada das atividades econômicas, portanto, uma carga crescente nas próximas semanas, pelo menos nas próximas 3 semanas, sendo os novos valores previstos 78.853 megawatts médios, 83.910 megawatts médios, para a quarta semana, 85.007 megawatts médios, e para a quinta semana do mês, quinta semana operativa do mês, que já engloba alguns dias do mês de fevereiro, uma carga um pouquinho abaixo, também impactada pela aproximação do feriado de carnaval. Carga da semana 84.066 megawatts médio. Com isso, o novo valor revisto para o mês de janeiro no Sistema Interligado Nacional está da ordem de 81.377 megawatts médio, valor 1,8% inferior à previsão original do PMO, que era de 82.865 megawatts médio. Com isso, finalizo a apresentação, agradeço a todos e devolvo a palavra a você, Luana. Uma boa tarde a todos. Obrigada, Eric. A terceira e a quarta apresentação, né, desse segundo bloco será feita pela Diana e mostrará os resultados do PMO e as intervenções energéticas relevantes. Por favor, Diana. Boa tarde, Luana. Boa tarde a todos e todas que estão acompanhando essa primeira reunião semanal do PMO de janeiro. Então, vou falar aqui um pouquinho sobre os principais resultados, inicialmente, da revisão 1,
do PMO de janeiro, a rodada do Decomp que foi disponibilizada na noite de ontem, falando especificamente sobre os resultados referente à primeira semana operativa, que se inicia amanhã, dia 6, e finaliza dia 12 de janeiro, na próxima sexta-feira. Só um pouquinho antes, né, de entrar nos resultados de fato da revisão do Decomp, eu trago aqui só algumas observações de algumas atualizações adicionais feitas para essa semana. Então, do PMO, depois que fizemos o PMO na semana passada, a gente teve a publicação de dois despachos da ANEEL, um referente à prorrogação da operação comercial das unidades geradoras da usina termoelétrica de Araucária, que até então estava com operação comercial válida só até o final do ano passado, e agora foi prorrogada para o final desse ano, para o dia 31 de dezembro de 24. E também tivemos a suspensão da operação comercial das unidades geradoras, de todas as unidades geradoras da usina termoelétrica de Chavantes. E na reunião do PMO, na semana passada, eu cheguei a comentar também sobre algumas usinas que seriam retiradas do DEC. Então, aqui eu só reforço, né, o movimento que foi feito. A gente teve, então, algumas usinas termoelétricas com um contrato de CCAR encerrados no dia 31 de dezembro. Nessa tabela está indicado todas essas usinas que tiveram a validade encerrada, né, com fim, no final do ano passado. Porém, algumas usinas ainda são mantidas no DEC, porque a gente não tem nenhum documento regulatório que respalde a retirada ainda das usinas. Então, no caso de Seropédica, Três Lagoas e Termoceará, essas usinas estão com CVU válidos agora a partir de 1º de janeiro, CVU do tipo de modalidade merchan, não mais atrelado a leilão. E Chavantes, Madeiras, Petrolina, Potiguar e Potiguar 3, elas seguem no DEC, mas sem CVU, que não tem CVU válido. Já para o caso de Goiânia 2, Apoena, Guarani, Pau-Ferro 1 e Termomanaus, essas usinas elas foram retiradas do DEC. Fica aqui para referência, no final, aqui abaixo da tabela, os documentos que tem a informação referente à antecipação do prazo de vigência da outorga de cada uma dessas usinas, o que faz com que a gente retire, então, a representação dessas usinas dos modelos de otimização. Fica só um detalhe aqui especial, né, para a Curumim. Curumim, ela está com um contrato de CCAR previsto para finalizar dia 31 de janeiro, por conta de uma antecipação aí que foi solicitada pelo agente através da CCE. Então, para essa especificamente, a partir de fevereiro, essa usina já não vai ter mais CVU válido e, portanto, também sem disponibilidade aí no DEC do DECOM. Outra informação relevante também, que temos também, a gente está trazendo em todas essas reuniões, só para fins de nivelamento, em que situação que a gente está, como é que está sendo feita a modelagem de Tucuruí. Lembrando que para Tucuruí a gente está com 2 unidades geradoras suspensas, de acordo com esse despacho publicado pela ANEEL no ano passado, o despacho 3.232. E, adicionalmente, a gente também está com as unidades geradoras da segunda casa de força também totalmente desligadas. Então, também comentei na semana passada, né, que para fins de representação para o segundo mês, olhando já o mês de fevereiro, a gente já retorna com o religamento de todas as unidades geradoras da segunda casa de força, considerando aí a previsão que a gente tem de estar em fevereiro com o nível acima de 62 metros. Mas para o mês de janeiro, a gente segue com todas as unidades geradoras da segunda casa força desligada. E conforme a gente vai acompanhando toda semana, e pode ser que em algum momento de alguma revisão aí da revisão de janeiro a gente tenha alguma novidade. Só para fins de referência, o valor informado para o volume de partida, né, para a usina de Tucuruí para o início desse estudo, da revisão do PMO de janeiro, foi de 15,02% do volume útil da usina. E agora eu entro de fato nos resultados. Seguimos então com o CMO zerado em todos os patamares de carga para todos os subsistemas. E para a primeira semana operativa, a gente não chegou a observar nenhum atingimento de limites de intercâmbio entre as regiões. Considerando esse CMO zerado, então o despacho térmico se dá basicamente só por inflexibilidade. Essas inflexibilidades de acordo com declarações enviadas pelos agentes, e temos uma expectativa aí, de acordo com o DECOM, uma flexibilidade média para essa semana, primeira semana operativa, de cerca de 5 gigawatts médios. Na revisão 1, agora de janeiro, estamos comandando a semana operativa de 9 a 15 de março, referente ao despacho antecipado, né, das usinas AGNL. Seguimos com o benefício GNL
estimado de R$ 0 por megawatt-hora, então mantivemos aí sem expectativa de despacho para essas 3 usinas dessa modalidade de operação. Em termos de energia armazenada, temos um gráfico aqui para cada subsistema, mostrando o acompanhamento da energia armazenada ao longo das semanas. E segundo a expectativa do Decomp, é que a gente finalize o mês de janeiro com 64,6% no Sudeste, 73,5% no Sul, 56,3% no Nordeste e 64,1% no Norte. Fica também para referência aqui na apresentação quais são os níveis previstos, considerando os 116 cenários previstos para o mês de fevereiro. Temos também aqui a dispersão de todos eles. Fica para referência aí qual é o cenário inferior, o cenário superior e a média de todos os cenários. Em relação à oferta de importação de energia, recebemos as mesmas ofertas, né, similares da semana passada. A oferta feita pela Enel sobre a importação da Argentina e do BTG Pactual do Uruguai, com o mesmo montante, os blocos com os mesmos montantes. Tivemos aí algumas alterações nos valores também das ofertas, mas sem muitas diferenças significativas em relação ao mostrado na semana passada. E agora eu entro nas intervenções energéticas relevantes para a próxima semana operativa, só com aquele lembrete de sempre, né, de que para essa reunião a gente traz apenas as intervenções que estão previstas para as unidades geradoras que alterem algum limite sistêmico ou de usinas de grande porte. Então, começando pelos destaques do subsistema Sudeste Centro-Oeste, a gente tem uma manutenção corretiva programada no dia 6 para as unidades geradoras 3 e 4 da usina hidrelétrica de Teodomiro Santiago. É só uma observação de que vai ser feita a manutenção de uma unidade geradora por vez, não vai ser simultânea. Para a usina hidrelétrica de Ilha Solteira, a gente tem manutenções aí previstas para as unidades geradoras 1 e 2 no dia 6 de janeiro, a unidade geradora 19 no dia 7 e no dia 8, e a unidade geradora 10 no dia 10 de janeiro. Para a usina hidrelétrica de São Simão, há uma manutenção corretiva programada para a unidade geradora 6 no dia 7 de janeiro. E finalizando os destaques aqui do Sudeste, para a unidade geradora 9 da usina hidrelétrica de Cachoeira Dourada, com uma manutenção prevista para ocorrer de 8 até dia 22. No subsistema Norte, temos o destaque, então, para a usina termoelétrica de Mauá 3, referente à unidade geradora 3. Ela vai estar com restrição devido à restrição de ciclo combinado devido à manutenção da unidade geradora 2, que está com uma manutenção prevista programada para o período de 6 a 8 de janeiro. E ainda no subsistema Norte, temos também uma manutenção prevista em todas as máquinas da Casa de Força da Margem Direita, que está programada para dia 7 de janeiro. No subsistema Nordeste, temos manutenção prevista para as unidades geradoras 3 e 4 de Apolônio Sales, que está programado para o dia 10 de janeiro, e para a usina hidrelétrica de Paulo Afonso I, uma intervenção para ampliação, reforço e melhorias que está programada para ocorrer de 8 até dia 25 de janeiro. E por fim, finalizo aqui com os destaques do Subsistema Sul. Então, os destaques que temos para essa semana é uma manutenção preventiva para a unidade geradora 3 da usina hidrelétrica de Nembraga e a unidade geradora 3 também de Salto Osório, de Nembraga, no dia 7 de janeiro e de Salto Osório de 6 a 17 de janeiro. Então, Luana, finalizo aqui as apresentações com os destaques aqui da gerência de programação mensal. Repasso a palavra para você e agradeço aí pela atenção. Perfeito, Diana, obrigada. Vamos agora a mais um intervalo e em breve, em 5 minutos, né, em breve, voltaremos com o terceiro bloco de apresentações e a resposta a algumas perguntas que estão no chat. Boa tarde a todos mais uma vez. Boa tarde a todos mais uma vez. Vamos já iniciar o terceiro bloco, mas antes vamos responder algumas perguntas. A primeira, do Daniel, Simple Energy, e ela fala o seguinte: boa tarde, a carga da semana que vem ficou em torno de 79 gigawatts. Essa média considera um nível de atividade econômica ainda em recuperação das férias, ou podemos assumir que ela é similar ao nível de atividade econômica da semana do dia 18 de dezembro? Para responder essa pergunta, eu vou chamar o Eric. Por favor, Eric. Boa tarde, Luana, novamente. Boa tarde, Daniel. Bom, para a próxima semana nós realmente estamos esperando um maior retorno das atividades, porém, em relação à semana, a semana do Ano Novo, porém ainda não em sua totalidade.
Então, nós estamos esperando uma retomada gradual das atividades. E lembrando que, historicamente, essas 2 primeiras semanas do mês de janeiro, elas são mais baixas em função realmente desse retorno gradual das atividades. E também um ponto que eu queria destacar é que nas apresentações da carga dessa revisão PMO, estava escrito lá embaixo o mês de dezembro, nós já ajustamos e ao disponibilizarmos a apresentação, já estará com o nome atualizado do mês de janeiro. Então, espero ter respondido a sua pergunta. Agradeço a todos. Devo a palavra a Luana. Boa tarde. Obrigada, Eric. Mais uma pergunta da Luiz Pereira, do Comerc. Boa tarde. Verificamos que ontem foi disponibilizada a previsão de carga Previdecem, né, para o dia 5, apresentando valores negativos após o D+1 no subsistema Sul. Hoje, mais cedo, também foi disponibilizada uma previsão incoerente para o subsistema Sul, que posteriormente foi retirada e não mais atualizada. O problema já foi resolvido, o que será utilizado para a previsão dos próximos 7 dias? E para essa pergunta, eu chamo, por favor, o Gabriel. É, obrigado, boa tarde. Essa pergunta, ontem de fato nós tivemos um problema no Previcar HD100, só que ele não, o valor dele não foi usado para essa semana operativa porque não havia o D+1, tá? Foi investigado o problema. Hoje foi publicada uma previsão dele, depois foi retirada e já foi republicada uma nova previsão dele para o subsistema Sul, tá? Corrigindo o problema. Então, o problema já foi tratado, era no modelo radial do Previcarga D100, isso foi corrigido e já foi ajustada as previsões para a próxima semana, tá? Ok, Gabriel, obrigada. A última pergunta dessa fase agora, né, de respostas, foi feita pela Desirê, da Statkraft. Prezado, boa tarde. Em relação ao DEC do Decomp, de janeiro de 2024, a revisão 1, gostaria de saber por que na HQ 41 dos FSARHs 5498 5499 apenas o de defluência mínima foi representado. Muito obrigada. Por favor, Diana, me ajude com Boa essa tarde. resposta. Boa tarde, Luana, novamente. Boa tarde, Desirê. Primeiramente, obrigada pela pergunta. Desirê, a gente tem lá na restrição, na HQ 41, né, restrição de defluência de Três Marias, a gente já tem uma restrição de defluência permanente referente aos 150 metros cúbicos por segundo, que ele é válido em todo o horizonte. E aí, especificamente nessa semana, até o dia 9 de janeiro, a gente teve, então, esse FSARH referente à defluência mínima de 270. Então, o que a gente fez foi fazer uma média, considerando os 270 até o dia 9, a média ponderada, né, por patamar, e a partir do dia 10, voltando para os 150, que é uma defluência permanente. No caso da defluência máxima, a gente não tem uma defluência máxima permanente, assim como o caso da defluência mínima. Então, o que aconteceria na hora de fazer a média? A gente faria a média dos 270 de máximo até o dia 9, mas a partir do dia 10, uma defluência máxima infinita. E na hora de fazer, a defluência máxima ficaria acabando ficando inócuo, né? Aí, dessa forma, a gente só colocou o comentário, porque é um comentário que seria aplicável, né, para essa primeira semana operativa. Mas, dada essa questão de não ter uma defluência máxima e ficar aberto nos outros dias da semana, acaba que esse FSLH, né, não foi aplicado diretamente, mas seria considerado se a gente tivesse uma defluência máxima para fazer a conta até estabelecer uma média ponderada. É isso, obrigada. Perfeito, obrigada, Diana. Agora vamos às apresentações do terceiro bloco. A primeira tratará de limites elétricos e principais intervenções elétricas. Será feita pelo Rodney. Por favor, Rodney. Bem, pessoal, boa tarde a todos. Vou apresentar então os limites elétricos com impacto na programação e as principais intervenções com restrição eletroenergética. Então, começamos na área norte-nordeste, a linha Rio das Éguas, Bom Jesus da Lapa 2. Ela vai da meia-noite às 17 horas do domingo, dia 7, para a readequação das proteções. E as consequências é o FNES menor que 5.700, o FNS menor que 2.100 e o R seco menor que 9.600.
E adicionalmente reduzir 150 megawatts nos limites de FNS e FNS mais FNES em relação aos definidos na perda do bipolo Xingu e do bipolo Madeira. Continuando na área norte e nordeste, temos o disjuntor 9172, o setor de 500 kV da SE Janaúba 3. Esse serviço vai ocorrer das 9 às 14 do dia 9, terça-feira, manutenção corretiva. Então, para que o SIM suporte dinamicamente a contingência com falha de disjuntor no setor de 500 kV de Janaúba 3, o FNES deve ser menor que 5.800 e o RC menor que 9.800. Na área sul-sudeste, temos a linha Itaipu 60 Hz Foz do Iguaçu Circuito 3. Inicia-se domingo das 5h30 até as 14 horas da segunda-feira. Então, para que o SIM suporte contingências simples nas demais linhas Itaipu-Foz, limitar a geração de Itaipu em 5.400. Na área São Paulo, então, temos o conversor 3 de 345 kV de Biúna. Vai do dia 8 às 7h45 até as 16h15 da sexta-feira, dia 19. Manutenção preventiva na sala de válvulas. Então, para que o SIM suporte as contingências no LCC, programar as seguintes restrições: o FNS menor que 3.000, o FNES menor que 6.000 e o LCC menor que 3.800. E é isso, pessoal. Retorno a palavra para você, Diana. Obrigada, Rodinei. A nossa segunda apresentação será feita pela Andrea e tratará da política operativa. Por favor, Andrea. Boa tarde a todos. Boa tarde, Luana. Obrigada. Deixa eu compartilhar aqui a minha apresentação. Bem, então eu trago aqui para vocês uma apresentação sobre a política operativa nessa semana de 30 de dezembro a 5 de janeiro, abordando o acompanhamento do DCEM na programação diária. Nesse slide, apresentamos então uma distribuição do balanço da semana, né, entre 30 de dezembro e 5 de janeiro, por fonte de geração. Então, a gente pode observar que 91% corresponde a despachos de geração renovável, e dessas fontes, 23% são usinas não despachadas centralizadamente, né, como usinas eólicas, fotovoltaicas, PCH, PCT, MMGD. Bom, destacamos também um aumento do despacho hidráulico de cerca de 3,9 gigawatts médios e uma redução da geração eólica, né, nesse período, de 5,1 gigawatts médios em relação à semana anterior. Nesse próximo slide agora, a gente pode observar então uma análise gráfica comparativa entre os valores do CMO do DCEM com os valores do DECOMP para os 4 subsistemas. Então, no DECOMP, a gente tem os CMOs nulos em todos os subsistemas, e no DCEM, verificamos valores ligeiramente, né, acima de zero ao longo da semana operativa, em função do atendimento à ponta de carga. Nesse próximo slide, agora, a gente tem, então, uma apresentação do CMO por barra, durante uma meia hora destacada, foi escolhida a meia hora de 20 horas do dia 5, agora, né, hoje, e a gente destaca que apenas 30%, né, de todas as barras do SIM estão mostradas nesse gráfico. Bom, observamos então que os CMOs estão levemente diferenciados entre os subsistemas, e os valores mais elevados se concentram aqui na região norte, né, devido ao fluxo na linha Jurupari-Oriximiná. Próximo slide apresenta um box plot com os valores de CMO por hora para os 4 subsistemas, para o dia 5 também de janeiro. No subsistema Sudeste, os valores de CMO não apresentam dispersão de resultados.
Os outliners inferiores e superiores do início do dia até as 3 horas da manhã ocorreram devido ao controle de carregamento de uma linha de 138 kV, Rocha Leão Iriri, conforme a IO de operação normal do 500 kV da área Rio de Janeiro. E já os outliners inferiores e superiores às 5 da manhã e a partir das 23h30 estão associados a inequações de controle de carregamento no 230 kV, Baguari, Governador Valadares, da IOD também de operação normal do 500 kV da área Minas Gerais. No subsistema Sul e no subsistema Nordeste, os valores CMO não apresentaram outliners ou dispersões de resultados, e no subsistema Norte, esses valores CMO eles não apresentam dispersão de resultados, mas os outliners superiores ao longo do dia podemos associar a ocorrência de fluxo na linha Jurupari-Oriximiná, que é o JPOR, né, a sigla, né? Conforme descrito na IO de operação normal do 500 kV da área Manaus. Bom, no próximo slide agora, nos 2 seguintes slides, iremos apresentar o comparativo de resultado DECEM PDP. Vamos começar para os 4 subsistemas, né? Vamos começar então pela geração hidráulica, onde a gente observa que no PDP se gerou mais no Nordeste, devido ao Unit Commitment hidráulico, e baixa disponibilidade de geração no Norte. Além disso, também teve gerações mais expressivas, né, no PDP no Sul do que no Sudeste, devido às melhores condições dos reservatórios do subsistema Sul. Agora, com relação às térmicas, então a gente pode notar gerações mais elevadas no PDP do que na fase do DECEM, devido à declaração de inflexibilidades e à necessidade de despacho por razão elétrica. Nesse próximo slide, então, é apresentado o resultado referente à geração térmica média semanal e com as referidas titulações de cada megawatt despachado. Bom, então podemos observar que tivemos um total de 7 gigawatts médios de geração térmica, distribuídos da seguinte forma: geração por inflexibilidade representou 67%, o despacho por UC 26% e razão elétrica em torno de 7%. Também podemos destacar que ocorreu uma redução de 2,5 gigawatts médio de despacho térmico se comparado com a semana anterior. Esse slide agora ele apresenta um gráfico com os montantes em megawatts e uma tabela, né, com os máximos valores em reais associados à resposta de demanda para todos os dias da semana operativa em questão. O próximo gráfico é relacionado com o intercâmbio internacional, né, onde a gente pode perceber que ocorreu uma devolução da Argentina através da conversora de Garabi no período de 2 a 5 de janeiro, né, com valores crescentes, né. Os 2 próximos gráficos trazem, então, agora uma descrição das médias semi-horárias do balanço por subsistema no decorrer dessa semana operativa em questão, né, de 30 de dezembro a 5 de janeiro. Então, começando aqui pelo gráfico do Sudeste, Centro-Oeste, a gente pode verificar um perfil importador de energia nos períodos de carga média e pesada, exploração dos recursos das bacias do Grande, Paranaíba, Paranapanema, Paraná, para atendimento à carga média e pesada, e acompanhamento hidráulico. A folga de potência, monitorada, alocada preferencialmente em usinas do Sudeste, e a exploração dos limites de exportação do Sul. Para o subsistema Sul, que é o gráfico de baixo, podemos observar, então, um perfil exportador de energia em todos os períodos. Tivemos exploração das gerações hidráulicas em todos os patamares de carga, limitada a possibilidade de alocação
na carga e as restrições de fluxos, né, conforme os limites elétricos sistêmicos vigentes. O próximo slide traz, então, os dois gráficos relacionados ao subsistema Nordeste-Norte. Começando pelo Nordeste, verificamos um perfil importador de energia em todos os patamares de carga e o atendimento às restrições da curva de segurança da Bacia de São Francisco. Para o Norte, exploração das gerações devido à elevação gradual das disponibilidades energéticas nas usinas do Tocantins e Xingu, e as demais usinas seguem com a estabilidade das disponibilidades, sendo dimensionadas para atendimento na carga pesada, principalmente, né, e seguindo os limites elétricos sistêmicos vigentes. Próximo slide, temos uma previsão de geração eólica para a próxima semana, de 5 até 14 de janeiro. Né, observamos, então, uma tendência de aumento, né, durante a semana, chegando a patamares superiores a 10 gigawatts médios. Temos aqui, então, agora um panorama da política operativa da próxima semana, de 6 de janeiro a 12 de janeiro. Bom, para o subsistema Sudeste e Centro-Oeste, a expectativa é de exploração dos recursos das bacias, dos rios Grande, Paranaíba, Paranapanema, Paraná, Tocantins, conforme a necessidade de alocação na carga média e pesada, e para controle de nível também dos reservatórios. Exploração de geração decorrente da elevação também gradual da disponibilidade energética nas usinas da bacia do Rio Madeira. Para o subsistema Sul, uma exploração de geração hidráulica para atendimento à carga, respeitando as restrições dos fluxos, conforme os limites elétricos sistêmicos vigentes, e um controle de nível dos reservatórios de menor regulação. Desculpa, regularização. Bom, para o subsistema Nordeste, utilização do recurso da Bacia do São Francisco, dimensionada para atendimento à ponta de carga, para atendimento à resolução da ANA, resolução 2081 de 2017. E para o subsistema Norte, uma exploração dos recursos das usinas dimensionadas para atendimento à ponta de carga. Com relação a esse atendimento à ponta de carga, observamos a folga de potência monitorada, alocada preferencialmente em usinas do Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste, devido à exploração máxima dos limites de exportação do subsistema Sul. Bom, por último aqui um informe, tivemos o primeiro informe de 2024, relacionado ao FSAR-H 636, que define um nível máximo para a usina de Samuel. É uma restrição sazonal, que ela está válida de 1º de janeiro a 30 de junho. Portanto, nos decks do modelo D100 da primeira semana operativa de janeiro, para os dias, né, ali entre 30 de dezembro e 5 de janeiro, essa restrição ela deveria ter sido modelada com vigência a partir do dia 1º, né? Porém, de uma forma equivocada, nos decks do dia 30 e do dia 31 de dezembro, o FSAR-H 636 ele não foi considerado. Bom, essa correção ela foi agora considerada no modelo D100 do ANS e da CCE a partir do DEC do dia 1º, tá, de janeiro. Um outro ponto, atendimento à ponta de carga, devido ao cenário energético do SIM, a probabilidade de despacho térmico adicional para atendimento à ponta de carga nos dias úteis da próxima semana. Com relação a EVT, tá, não é esperada previsão de EVT para a próxima semana. Bom, dessa forma, então, eu encerro a minha apresentação, agradeço a todos e devolvo a palavra para você, Luana. Muito obrigada. Obrigada, Andréia. Nós já concluímos, né, as nossas apresentações e vamos agora a um breve intervalo de 5 minutos e em breve traremos as respostas feitas pelo nosso chat. Boa tarde mais uma vez. Boa tarde a todos mais uma vez. Voltamos com as questões, né? Próximas perguntas podem ser mandadas para a nossa central de relacionamento, mas vamos responder algumas questões que já estavam aqui no nosso chat. Primeiro, da CGN Brasil, Eduardo Francisco. Ele pergunta:
Prezado, dado o cenário atualizado da previsão de ENA, houve algum novo estudo sobre a projeção da entrada da fase 2 da UH Tucuruí? Eu chamo Eros para me ajudar com a resposta. Por favor, Eros. Olá, boa tarde. Boa tarde, Luana. Boa tarde a todos e todas. Obrigado pela pergunta, Eduardo. Com esse novo cenário, Eduardo, a gente é uma incerteza muito grande, tá? De quando a gente vai ter, né, totalmente aí disponível novamente para o Sim a fase 2 de Tucuruí, tá? A gente tem as simulações, mas isso depende muito, né, de como vai ser o comportamento dos próximos dias, né, para atendimento ao Sim, e a evolução das vazões, tá ok? Então, nesse cenário, que a gente tem nesse momento é aguardar essa evolução para a gente ter de volta aí a segunda etapa totalmente disponível para o Sim. Obrigado, tá? Mais uma vez, devolvo a palavra, Luana. Perfeito, Eros, obrigada. Mais uma pergunta aqui agora da Natália, né, da Inercore. Prezado, boa tarde. Considerando o deslocamento para cima de alguns poucos centavos no Nordeste e Norte em todas as 100 horas nas rodadas do DCEM, percebemos que isso passou a ocorrer apenas com o uso da nova versão do modelo. Na Rev Zero de janeiro, comportamento diferente de deslocamento que ocorreria no Norte desde o ano passado. Testamos as mesmas rodadas utilizando a versão anterior e isto não ocorreria. Poderiam justificar a diferença e se faz realmente sentido esse deslocamento, principalmente considerando que o mesmo ocorre nas rodadas da CCE, que não consideram a rede. Seria um problema na versão do modelo? Obrigada desde já. E eu chamo a Cindy para me ajudar na resposta. Por favor, Cindy. Obrigada, Luana, obrigada, Natália, pela pergunta. Sim, como você coloca, então, a gente teve a versão nova, né, a versão oficial nova para o desenho, a versão 20, que passou a ser a versão oficial a partir da revisão zero do PMO de janeiro. E essa versão, ela passou por uma consulta pública, né, e foi nessa versão a gente trabalhou em cima de recalibração de penalidades, né. Então, especificamente, a gente trabalhou com a recalibração de penalidade de divertimento e penalidade de intercâmbio. Então, assim como você coloca na sua pergunta, esse descolamento que a gente observou no CMO, ele não é consequência da rede, né? Porque você fala que também nos casos em rede isso também acontece. A gente observou que isso é consequência das penalidades do intercâmbio, tá? Se você vê pelo descolamento, está dentro dos subsistemas, né? Então, é penalidade do intercâmbio. A calibração de penalidades, ela é escopo da FT, né? E é um estudo que sempre está em constante análise, né? Então, a gente continua avaliando lá se seja necessário recalibração de penalidades, mas a resposta é essa, é intercâmbio, é penalidade de intercâmbio. Obrigada. Perfeito, Cindy, obrigada. Agora eu vou acoplar algumas perguntas, que elas são bem semelhantes, e para depois a André vai me ajudar com a resposta. A primeira foi feita pelo Renato Ferreira, né, 2W Ecobank, e ele pergunta: Prezados, notamos no decorrer dessa semana que vocês estão mantendo algumas térmicas ligadas por razão elétrica. Alguns exemplos são Mauá 3, Parnaíba 4 e 5, Maranhão 4 e 5. Essas usinas estão sendo despachadas por razão elétrica e UCT. Gostaria de entender o motivo do despacho por UCT das mesmas, dada que elas já cumpriram, por exemplo, o tempo mínimo para ficarem ligadas. E sobre o despacho por razão elétrica, há algum relatório que vocês informem mais detalhes da necessidade do despacho? Essa é a primeira pergunta. Vou juntar uma outra que é do Renato Ferreira, 2W. É o mesmo, né, na verdade, né, o Renato novamente. Complementando o meu questionamento, nas rodadas diárias do desenho, o modelo tem sinalizado desligamento das usinas térmicas, né, supracitadas. No entanto, vocês estão mantendo a geração, possível observar na geração inicial, dia após dia, com a divulgação dos decks. Por favor, poderia explicar melhor o motivo da mudança dessas gerações? Essa foi a pergunta do Renato. Mais uma pergunta, vou acoplar aqui, a do Gabriel Rogato, Casa dos Ventos. Boa tarde. Qual o motivo da consideração da redução da demanda de valores de até R$ 650 por megawatt-hora, enquanto CMO encontra-se em valores muito próximos de zero? Um exemplo da ocorrência deste fato foi no dia 3 de janeiro. Essa foi a pergunta do Gabriel. Agora tem mais uma pergunta. Ana Dias, a Gesa,
Prezados, boa tarde. Por qual razão aconteceu despacho térmico por restrição elétrica nos dias 2 e 3 de janeiro? Além disso, poderiam comentar qual foi a modalidade das importações que ocorreram entre Brasil e Argentina e também Brasil e Uruguai? E a última pergunta, deixa eu pegar aqui, foi o Renato Ferreira, 2W Ecobank. Prezados, poderiam explorar melhor o atendimento à ponta da carga para a próxima semana operativa? Vocês informam que há probabilidade de despacho térmico adicional para atendimento da ponta, mas vocês estão se referindo à sinalização que o Decomp costuma dar de geração térmica para elevação da demanda no horário de ponta ou estão se referindo à operação em tempo real? Acredito, inclusive, que este assunto tenha relação com as minhas duas outras perguntas acima. Perfeito, Renato, obrigada. Eu chamo a Andréia para a resposta a essas perguntas. Por favor, Andréia. Obrigada, Luana. Bom, obrigada, Renato, Gabriel, Ana Dias, pelas perguntas. O modelo D100, ele ainda tem algumas simplificações, né, em relação ao observado no PDP. Né? Então, esses pontos eles estão sendo analisados pela força-tarefa do D100, né? Por exemplo, restrições médias e taxas de variações superiores a 1 hora ainda não estão implementadas no modelo. Né? A representação da reserva operativa, no modelo D100, também está de uma forma simplificada, né, em função da impossibilidade da gente representar o número de máquinas sincronizadas. Essa implementação ela depende da representação do Unit Commitment hidráulico. Né? Então, dessa forma, o modelo consegue uma maior disponibilidade energética que é observada na programação diária. Né? E assim, para atender a ponta de carga do sistema com segurança, às vezes se faz necessário despachos adicionais de térmicas, né? Ou acionamento de redução de demanda na etapa de pós-execução do modelo, né? Chegando a CVUs então mais elevados. Né? Então, por exemplo, as usinas citadas, né, nessas perguntas, elas foram mantidas ligadas, já que a gente faz avaliações diárias de necessidade de se utilizar um certo montante, né, de térmica para atendimento à ponta de carga e à reserva do SIM durante, assim, no horizonte, né, da semana, por exemplo, né, a decisão que a gente vai tomar ali para aquele dia seguinte. Né, tem um horizonte ampliado. E aí, considerando as restrições operativas declaradas de TEON, né, de TEOF dessas usinas. Com relação ao relatório, né, que foi perguntado, o motivo de despacho de cada usina ele é informado no RAPDOI, né, que é o relatório executivo da programação diária, que é publicado diariamente. Né, e a modalidade também perguntada, né, de importação ali com os países vizinhos foi a devolução, né, da Argentina, conforme apresentado na apresentação que eu realizei. Tá bom, Luana? Eu passo a palavra de novo para você e agradeço as perguntas novamente de todos. Obrigada, Andréia. Espero que todos tenham se sentido, né, satisfeitos com as respostas. De qualquer coisa, estamos disponíveis também através da central de atendimento, né? Então, detalhamento maior, qualquer outra questão pode ser enviada também para a nossa central. Agradeço a participação de todos e desejo mais uma boa tarde. Nossa próxima reunião semanal será no dia 12 de janeiro. Até lá.